Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês como que a gente pode elaborar um mapa através de alguma informação numérica, como por exemplo, PIB, população, para que você possa pegar essa informação sua numérica e juntar a informações vetoriais, para que você possa então organizar seu mapa. E também, após agrupar essas informações, para que você possa então dividi-las em classes, organizar, né, e classificá-las como sua necessidade. Lembrando que na aula de hoje nós utilizaremos o software QGIS. Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa que ilustra bem o que a gente vai fazer hoje. Então aqui nós temos o valor do CEFIM, que é a compensação financeira por exploração de recursos minerais, para o ano de 2004 e 2010. E esse valor, né, foi distribuído por toda essa região e foi dividido posteriormente em 6 classes. Ok? Então a gente vai aprender a pegar o valor, né, tendo as informações, a gente vai aprender a pegar essas informações, colocá-las junto aos vetores, né, os municípios, qual for a área de nosso estudo, e depois classificar essas informações. Então nosso primeiro passo vai ser conferir a nossa tabela de dados, que é muito importante que essa tabela tenha algumas características básicas para que essa união seja feita com qualidade. Então agora, vamos ver as informações. Aqui eu tenho a base dos municípios, que são os municípios que a gente vai agregar essa informação de população. E aqui em cima eu tenho os dados. Na pasta dados, então, eu tenho um arquivo comum do Excel que vai guardar esses dados. Então vamos abrir ele rapidinho para a gente poder conferir. Primeira coisa, você pode conferir. Deixa eu expandir um pouquinho aqui. Bom, então a gente pode perceber que aqui está uma tabela básica de dados, né, baixada direto do IBGE, com alguns municípios específicos que são os municípios de interesse. Então essa tabela já veio com 4 colunas, que é a coluna de sigla, código, município e população, que é a população de cada um desses municípios. Lembrando que é muito importante que você não delete as colunas, que quando você baixa um arquivo, vem junto a ele, né, quando você baixa uma tabela de dados, vem junto a ela uma série de colunas. Então é importante que você deixe algumas colunas para que posteriormente a gente possa associá-la à nossa informação vetorial, que também vai ser inserida no software. Aqui, por exemplo, olha, nós iremos utilizar bastante a coluna código. Essa vai ser a coluna que a gente vai utilizar para anexar essa informação ao nosso vetor de municípios. E só é válido ressaltar também o seguinte: aqui, olha, você pode perceber que cada informação aqui, cada coluna tem apenas um título. É muito importante que você não tenha outros títulos aqui em cima, olha. Então, se você tiver alguma linha aqui em cima, né, com algum título geral, alguma outra informação, você delete. Também a gente não pode ter informações aqui embaixo. Caso tenha alguma fonte, alguma outra informação, você pode deletar também. E também a sua planilha não pode ter macro, fórmula, nenhum tipo de configuração que o software possa ter uma identificação dificultada. Então deixe realmente só os valores mesmo, preenchidos como texto e como número, e, de preferência, que você configure toda a sua tabela na forma geral, tá bom? Com formatação geral, para que é o mais comum possível. Ok? Então sempre lembrando, você pode ver que os números aqui, olha, não tem fórmula nenhuma agregada, os valores também, né? Nenhum campo tem nenhuma informação a mais oculta. Ok? Então mantenha a sua tabela o mais básico possível para que o software não tenha dificuldade de identificação e mantenha para cada coluna um título específico para facilitar a sua identificação. Tá ok? E quanto aos títulos aqui, é sempre bom lembrar, evite acentos, qualquer tipo de representação que também possa gerar algum tipo de conflito com o software. Feito isso, basta que você salve sua tabela, que você não vai ter maiores dificuldades. Certinho? Então agora eu vou fechar nossa tabela, para a gente poder dar início ao nosso trabalho no software QGIS. Então aqui agora eu vou abrir o software QGIS e nós vamos inserir as nossas informações, que são os vetores que representam os contornos dos municípios e também as informações numéricas, que são o número de habitantes de cada um dos municípios. Tá ok? Então a gente pode ver aqui agora, na opção de inserir vetores, em adicionar camada vetorial, aí a gente pode clicar e procurar nossa pasta. No meu caso aqui, a minha pasta foi salva na área de trabalho para facilitar a identificação. E é sempre bom destacar, é bom que você salve seus arquivos em uma pasta definitiva, para que o software não tenha maiores dificuldades em encontrá-lo
caso você vá abrir esse projeto posteriormente, tá bom? Então você pode clicar em buscar. No meu caso aqui, eu venho até a área de trabalho, mapa população, municípios e procuro o arquivo com extensão SHP para que eu possa inseri-lo. Abrir, abrir, pronto. As minhas informações vetoriais foram inseridas. Agora aqui então, eu vou inserir a tabela onde estão presentes os dados. Então a gente pode voltar aqui novamente na opção de adicionar camada vetorial, dar um clique simples e novamente buscar. Agora a gente pode voltar aqui um pouco e ir até a pasta de dados. Você pode perceber que aqui então está a nossa tabela. Só um detalhe importante. Em alguns casos, o seu computador ele pode abrir em uma outra opção, né, como por exemplo SHP. Caso você esteja com essa opção SHP marcado aqui embaixo, né, da Esri, você pode não encontrar sua tabela. Então lembrando, para que você não tenha dificuldade alguma em encontrar sua tabela, sempre deixe na opção todos os arquivos. Aí você pode então clicar na tabela de dados, abrir e abrir novamente. Pronto, nossos dois arquivos agora foram inseridos. Então agora o que a gente deve fazer? Nós iremos agora unir as duas informações para que junto aos nossos vetores nós tenhamos o número de habitantes. Como que a gente pode fazer isso então? Para a gente poder fazer uma análise rápida, eu vou abrir aqui a tabela de atributos das duas informações. Então basta que eu clique na informação, vá até a opção abrir tabela de atributos. Abrir a tabela, a gente pode perceber que no meu shape de municípios eu tenho o nome do município e o código do município. Passo aqui para o lado um pouquinho. Agora eu vou abrir a tabela de atributos da nossa tabela de dados. Então eu posso clicar também com o botão direito e vir até a opção de abrir tabela de atributos também. Cliquei agora, vou diminuir um pouquinho aqui, olha. Então agora nós teremos duas tabelas abertas, olha. A outra fica um pouco minimizada aqui embaixo. Pronto. Então aqui a gente tem a tabela de atributos da nossa tabela de dados e aqui a tabela de atributos do nosso arquivo vetorial que está aqui atrás. Aqui nosso objetivo é qual? O software, para ele fazer a união dessas informações, para que ele possa inserir no arquivo vetorial esses dados, ele vai realizar um processo chamado união. Mas para que ele realize essa união, é fundamental que ele encontre dois campos com o mesmo tipo de informação nos dois arquivos, tanto vetorial quanto o arquivo de dados. Então, nossa função é qual? Procurar algum campo em que as informações sejam idênticas nos dois arquivos. Inicialmente, a gente pode pensar em escolher o nome, né? Porque o mesmo nome que estiver aqui tem que ser o mesmo nome que estiver aqui. Só que o software ele pode encontrar algumas dificuldades, porque se não tiver escrito exatamente igual, ele não vai identificar como igual e não vai fazer a união, e você vai acabar tendo campos com a inscrição nulo. Nulo é quando o software não consegue fazer a união das informações. Então, a gente deve evitar, porque eu posso ter muito bem veríssimo aqui com acento, nesse caso aqui ambos têm acento, mas como as informações podem ter fontes diferentes, em alguns casos os órgãos que produzem a informação não colocam acento. Então você pode ter um erro na codificação, né? Um erro nessa união. Então é bem interessante que você sempre tente associar algum campo numérico, porque o número não tem maiúsculo, minúsculo nem acento, né? Você associar um número é mais fácil. Então, no nosso estudo de hoje, nós iremos fazer a união das duas informações através do código. Então vai ser o CD geomunicípio do arquivo vetorial, buscando para fazer a união a informação código referente à minha tabela de atributos. Por isso que eu falei que é importante a gente sempre manter alguma tabela de código para a gente poder depois fazer a associação. Iremos unir essa informação com essa informação para que seja feita a união dos dados. Então aqui eu posso fechar agora. Para que a gente possa fazer a união, então, o primeiro passo é a gente procurar o arquivo vetorial, a qual nós iremos inserir as informações numéricas. Então a gente pode clicar com o botão direito, vir até a opção Propriedades. Aqui em Propriedades, nós podemos vir na opção Uniões. Já Uniões,
a gente pode vir agora e poder inserir, né, acrescentar, gerar uma nova união. Basta que a gente clique nesse sinal de mais, de adição, e ele nos pergunta, qual é o nome da sua planilha onde estão os dados? No nosso caso aqui é chamado planilha 1. No caso do nosso Excel, é a primeira planilha que tira as informações. Caso o seu arquivo do Excel tenha várias planilhas, vai aparecer aqui 2, 3, 4, 5. Basta que você escolha a planilha onde estão os seus dados. Aqui embaixo nos pergunta, nessa planilha, qual a coluna que você vai usar para que o software faça a correspondência? No nosso caso aqui, nós vamos pegar a coluna código. Já aqui no nosso arquivo de municípios, que é o nosso campo-alvo, nós iremos pegar a coluna CD GeoMu, Geocódigo de Município. Ok? Aqui a gente pode deixar desmarcado a opção de unidade de memória virtual. E aqui, olha, nós temos também uma opção interessante, que é a escolha de campos unidos. O que vai acontecer com o software? Ele vai pegar os dois campos de código e vai comparar para associar cada município à sua população. Só que você pode perceber que lá também a gente tinha coluna com o nome de sigla de Minas Gerais, com o nome do município. Caso você tenha muitas colunas e não queira que todas venham juntas para o arquivo vetorial, você pode escolher aqui quais colunas você quer que sejam inseridas lá no seu arquivo vetorial, caso você tenha várias informações. Agora, no nosso caso aqui, como a gente tem só 4 colunas no arquivo, né, eu permito que as 4 sejam inseridas. Isso não vai ser um grande problema. Então a gente pode deixar desmarcado. E aqui nos pergunta se eu quero algum prefixo específico nas novas colunas geradas. Porque as novas colunas geradas, né, que serão inseridas, elas vêm com o nome original e vêm com o prefixo plan1, que é o nome da planilha. Eu posso colocar aqui qualquer prefixo que seja do meu interesse. Então eu vou deixar desmarcado então, porque eu não quero trocar esse padrão de prefixo. Posso clicar em OK. Pronto, já foi inserido. Aplicar. OK. Agora, eu já posso vir aqui direto e abrir a minha planilha de municípios. Olha, clico com o botão direito, vou até a tabela de atributos para conferir se foi realmente unido. E eu já consigo perceber a união. Olha, eu vou expandir aqui a nossa tabela de atributos. E você pode perceber, antes nós tínhamos somente essas duas informações aqui. Agora nós temos mais 3 informações. E a gente pode conferir pelo nome, ó, que a união foi feita corretamente. Né? Todos estão unidos de maneira correta. Agora é a parte mais simples. Basta que a gente organize essas informações em classe. Então agora eu posso fechar. A gente vem ainda nesse arquivo de municípios. Clica com o botão direito. Vai até a opção Propriedades. Podemos vir agora até a opção Estilo. E aqui em cima, olha, em símbolo simples, basta que a gente venha até a opção Graduado. Aqui em Graduado, nós devemos escolher em qual coluna está a nossa informação de interesse. No nosso caso aqui, planilha 1 POP. Feito isso, a gente pode escolher também qual o número de classes do nosso interesse. Aqui, olha, como eu tenho apenas 1, 2, 3, 4, 5 municípios, eu não posso ter 5 classes, né? Porque senão será um mapa sem sentido algum. Então aqui eu vou colocar apenas 3 classes, para não ficar uma divisão muito grande. E aqui embaixo, eu posso escolher qual o cálculo matemático, qual o padrão que o software deverá utilizar para separar essas classes. Lembrando que cada tipo aqui de intervalo de separação é ideal para o estudo. Então, quando você for dividir aqui, é bom que você tenha uma lógica, que você já tenha algum subsídio estatístico para que você entenda qual vai ser a melhor forma de tabelar seus dados. O modelo mais utilizado, que é o básico mesmo, é o Jenks, que são as quebras naturais, que todos os dados são analisados e quando você tem uma quebra mais brusca na ordem dos dados, no valor dos dados, há uma quebra de classes. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar em quebras naturais. Mas também tem desvio padrão, quebras claras. É importante que você tenha bem em mente qual tipo de divisão, o que você quer mostrar. Se você quer dividir só em 2 classes. Só uma dica importante, não é bom você dividir em muitas classes, não. Porque você imagina, se você divide uma informação em 10, 15 classes, você vai ter numa legenda 10, 15 cores diferentes.
e isso pode permitir uma identificação muito dificultosa. Então, sempre no máximo 5, 6 classes para que o leitor do seu mapa não tenha grandes dificuldades. Então você pode colocar aqui, por exemplo, né, em quebras naturais, no caso que já foram divididos. Aqui a gente vai ter o valor representativo na legenda, olha. Eu posso colocar no lugar desse risquinho um A, por exemplo, para representar os valores. Por exemplo, fica a seu critério, como vai ser a representação da legenda, tá? Você pode também colocar algumas representações para separar os numerais, para facilitar a identificação, como um ponto, por exemplo, né? Separando o milhar da centena, dezena, certinho. Aqui é só um exemplo mesmo. E a gente pode clicar em aplicar agora e ok. Pronto. Agora as minhas informações já foram classificadas. E só para a gente finalizar, uma coisa muito importante. Aqui agora, só vou voltar aqui rapidamente à nossa tabela de atributos, você pode perceber que a informação ainda está associada aqui, olha. Mas essa informação ainda não foi salva nesse vetor. Nós estamos apenas utilizando. Exemplo, se o software fechar aqui agora, essa informação aqui não vai estar salva no meu vetor, não. Eu vou ter que fazer a união novamente. Aí, caso você tenha interesse em ter essa informação permanente, né, que esse vetor já tenha esse número de habitantes já inserido sempre, para você não ter que inserir todas as vezes que você for utilizar, basta que você pegue esse arquivo de municípios e salve ele. Então, basta que você venha em salvar como e salve ele novamente, que assim que você salvá-lo, né, eu vou salvá-lo aqui só por exemplo, com o nome de, por exemplo, municípios _pop, salvar, posso clicar em OK. Pronto, agora esse novo arquivo criado aqui, olha, já vai vir, vamos ver aqui rapidinho, já vai vir com as informações inseridas permanentemente. Ou seja, essa informação vetorial já vai vir associado com o número de habitantes. Ok? Então agora, basta que você, aí no QGIS, realize a formação do layout, reclassifique seus dados e finalize seu mapa. Tá ok, pessoal? Então espero que você tenha gostado. Você pode ver que esse comando é algo simples e o segredo para que você não tenha erros é você deixar essa tabela sempre limpa, sem grande número de informações. E se porventura é a primeira vez que você for tentar dar errado, feche seu software, tente novamente, porque pode dar algum tipo de erro. E se eu insistir, sempre procure observar sua tabela, porque na maior parte dos casos o erro está associado a seus dados, que tem ponto, ou que tem vírgula, ou que está com algum tipo de macro, algum tipo de comando específico do Excel. Tá ok? Então, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.